Olá, olá, boa noite, salve, salve Nação Santista! Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do diário com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que tem um jogo aí fundamental contra a Chape no próximo sábado às 19 horas, e a gente vai comentar muito sobre isso agora nos próximos 30 minutos. Daqui a pouco tá chegando também aqui a nossa colunista, a Isabel Nascimento, a Imparcialmente Santista, para fazer parte dessa transmissão aqui. E daí a gente vai conversar com vocês por 30 minutos para comentar, debater tudo o que está acontecendo com o nosso peixão. Então, boa noite ao Elton Johnny, ao Michel Ramos, o Maciel de Manaus está aqui, o Thiago Bermudes Aguilar, o nosso grande Aguilar está aqui, lembrando o nosso zagueiro, Kleber de Paula, Adilson Batista de Oliveira, todo mundo chegando aqui para participar da live. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo de sábado contra a Chapecoense. Vamos falar também de Sereias da Vila, categorias de base hoje, mais uma eliminação. O Santos foi eliminado no Brasileiro de Aspirantes, perdeu para o Inter por 1-0 lá em Porto Alegre, né? Em Alvorada, na verdade. Foi eliminado do Brasileiro de Aspirantes. Ontem já tinha ficado numa situação bem complicada no Brasileiro Sub-20, perdeu ontem por 4-0 do Atlético Mineiro, também numa situação um pouco mais complicada, né? Então vamos esperar aí, a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos minutos. As boas notícias são sempre com as Sereias da Vila, né? Empataram com o São Paulo 1-1, gol da Solly James, estão praticamente garantidas aí nas semifinais do Campeonato Paulista, estão quase nas semifinais do Campeonato Brasileiro também, só que hoje perderam uma jogadora, né? A gente vai falar daqui a pouco, assim que a Isabel chegar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre Sereias da Vila também. O Roberto Rodrigues de Araújo está aqui, o José Maria Souza de Itapeva, o Giovanni Mota está aqui, o Carlos Lima, Zona Oeste de São Paulo, Paulo Gouveia de Taubaté, o Elton Johnny, vi que o Musetti postou que o São Paulo ele vai com 3 zagueiros e Alisson no meio. Também vi essa matéria, vamos conversar, a gente já vai conversar sobre isso. Luiz Carlos Siqueira de Curitiba está aqui, o David Henrique Lorbieski está aqui também, o Wagner Cardoso. Então vamos lá, assim, assim como fez na semana passada, o São Paulo está fazendo alguns testes na equipe, né? Alguns testes nos treinos para o jogo dessa semana, né? A gente não vai ter o Jorge, então de alguma forma vai ter que mexer ali no sistema defensivo, e a gente não vai ter o Marinho, então também precisa mexer ali no sistema ofensivo. Então ele vai praticamente mexer em todos os setores da equipe por obrigação. Então, assim, sem o Jorge, o que me parece, ele não conta mais como o Felipe Jonathan como um lateral. Ele está contando o Felipe Jonathan como um jogador para atuar no meio campo. É isso o que está aparecendo. As últimas atitudes dele têm ido nessa direção, né? Então, quais seriam as opções ali? Ou você coloca um terceiro zagueiro, ou você coloca, por exemplo, o Luan Pérez, que tem treinado como lateral esquerdo. Talvez eles tenham receio ali de começar com o Luan Pérez, seria o primeiro jogo dele, um jogo importante, assim, fora de casa. Talvez ele tenha esse receio de começar com o Luan Pérez, e por isso, talvez, a escolha pelos 3 zagueiros, né? Por Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Mas pode ser, a gente ainda tem o treino mais importante da semana, normalmente é o treino assim, em geral, o treino da antivéspera do jogo, né? Que seria o treino de hoje, mas como o São Paulo, até os próprios jogadores já falaram assim, mesmo o treino em véspera de jogo é muito pegado, né? Então o próprio Musetti, na semana passada, ele publicou no como eu posso dizer, ele publicou o Musetti publicou no perfil dele lá no sábado, né, que no sábado tinha treinado o Alisson. Então, assim,
Foi justamente no treino da véspera do jogo que o São Paulo. Então, assim, até lá são testes. Amanhã que eu acho que a gente vai ter uma certeza maior assim sobre a escalação do Santos. Mas então, como eu disse, né? Ele de qualquer forma tem que mexer na defesa porque não conta com o Jorge. No ataque ele tem que também fazer alguma alteração ali pela ausência do Marinho, um dos destaques lá contra o Fortaleza. E ela chegando. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda à nossa live. Estava esperando a sua chegada para a gente comentar vários outros assuntos aí. Só estava respondendo uma pergunta sobre a escalação e a pergunta é sobre 3 zagueiros, né? Principalmente pela presença novamente do Felipe Aguilar. O que você acha dos 3 zagueiros? O que você acha de insistir aí no Aguilar? Você não acha que talvez fosse o momento de dar uma segurada nele um pouquinho pelas últimas falhas, deixar a poeira baixar um pouco? O que você pensa sobre isso? Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Boletim do Diário. Boa noite, Evane. Boa noite para todo mundo. Eu acho, até porque se a gente for pensar, o Luiz Felipe ele errou, né, bastante naquele lance contra o Corinthians, acho que foi agora no Paulista, mas desde então ele não teve mais chances, né? E ele era um zagueiro muito bom. Todo mundo gostava dele, até quem acompanha falava sobre os zagueiros, gostava mais dele do que do Gustavo Henrique. Ele sempre chamou mais atenção que o Gustavo. E aí, só que como o São Paulo ele fecha os treinos, a gente não tem como saber se ele tá treinando bem, se não tá treinando, se é a mesma coisa do Jobson, né? Que a gente fica meio perdido, sem saber por que ele não gosta. Porque o São Paulo ele nunca fez nenhuma crítica pro Luiz. Nunca falou que ou o Brian, né? Assim, o Brian ele não está adequado ao estilo de São Paulo. Ok. O Jobson, ele não está adequado. Ok. O Yuri Alberto, ele também fez as tentativas. Mas o Luiz Felipe não. Eu acho que o Luiz Felipe nem jogou no Brasileiro. Agora, pensando assim, tem que olhar a escalação, mas eu nem lembro dele no Brasileiro. Então, eu acho que seria um Como momento de... titular, não, né? Ele entrou no É, clássico contra o São Paulo ali, né? então eu acho que poderia. Considerando que temos bons zagueiros, eu acho que o Santos nunca teve 4 tão bons zagueiros, né? A gente gosta dos 4. Só que o problema é que a gente tá errando muito. O que me incomoda Então, muito é que os erros estão sendo cruciais e individuais. Então não tá sendo um erro tático, não tá sendo um erro de estratégia. Por isso que eu não culpo, obviamente, tem uma escalação São Paulo, ele poderia fazer alterações, mas o que ele propõe para o jogo, eu não critico o São Paulo. Só que esses erros individuais estão sendo muito problemáticos. completando a escalação que até foi do treino lá, tinha a saída do Vitor Ferraz, com 3 zagueiros, o Delis iria fazer ali o corredor quando fosse preciso, e o Lucas Veríssimo atuar daquela forma que a gente já viu ele atuando em outros jogos, né? Teria a volta do Carlos Sanches no meio campo, e Soteldo e Sacha um pouco mais isolados ali no ataque, né? Já que não tem o Marinho que está suspenso. Eu não entendi porque o Sanches saiu do time. Você entendeu, Isabel? Não, porque tá o Marinho e o Jorge suspenso. Aqui, assim, o Não, Sanches, eu gosto. eu digo no jogo contra o Fortaleza, porque ele sai. Ah, Eu não vi justificativa assim, para ele sair do time. não, também não sei. Não sei se ele pediu, não sei se ele estava eventualmente cansado. Eu achei até que ele fosse antes tirar o Soteldo, porque o Soteldo ele tá jogando todos os jogos, né? 90 minutos, então eu imaginei alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo assim, né? Pra mim, tem que jogar 90 minutos, isso não é desculpa, porque a gente tá jogando uma vez por semana. Então, eu acho que É jogar isso. 90 minutos não. Assim, ainda mais na idade do Soteldo, né? Se a gente estivesse falando de um Renato, se a gente estivesse falando de um jogador mais velho, eu até entenderia. Mas realmente o Sanches eu não sei. Acho que depois, esse jogo, assim, eu tô bem desanimada e fiquei muito desanimada com o que o Sanches falou depois, né? Mais uma vez, outro jogador enchendo o saco da torcida, falando que a torcida estava ofendendo, que a torcida é isso. Me incomoda muito, me dá preguiça, eu tenho vontade de agredir eles às vezes. Mas é porque me dá muita raiva, sabe? Você fala da torcida, a torcida tá lá. Aí depois vem o Giamotto e fala mal. Aí depois, quando tem a chance, não vai bem. Aí o Gustavo vai lá, fala mal.
e depois apaga a publicação. Cansa um pouco, sabe? Por que vocês Uhum. estão falando mal? O que a torcida tá fazendo de ruim se não lotando os últimos 3 jogos? Na questão do Gustavo indo atrás, enchendo o saco do Pérez para renovar o contrato dele, torcida em cima. Então essas coisas me incomodam um pouco. Assim, o Sanches falar que a torcida tá ofendendo. É óbvio que vai ofender, meu filho. Você tá 3-0, você toma 3. Torcida é passional. Se não quer esse tipo de É, torcida, vai para outro esporte, sabe? Isso me incomoda muito porque deixa o torcedor desmotivado. então, o Santos, as últimas entrevistas do Santos não têm sido muito boas, né? Tanto Não, do Giamota, do exatamente. Veríssimo, do Gustavo Henrique, às vezes não é nem entrevista, é um posicionamento em rede social. A melhor de todas foi do Marinho, por isso que cada vez mais o Marinho ganha a confiança da torcida. Falou, pô, o time estava dormindo e quem estava no estádio estava vendo que ele ficou pé da vida mesmo, xingando o time no jogo contra o Fortaleza, né? Então, é isso que o torcedor quer ver, né? Um cara que representa ele dentro de campo, né? E o Marinho tá Claro. parecendo que é essa pessoa, né? Por isso que, assim, a gente pega entrevistas do Felipe Melo, por exemplo. Eu adoro a entrevista dele. Eu acho ele coloca a cara dele. Ele zoou o Santos, agora tá sendo zoado. Isso tudo bem, porque ele não tá partindo pra violência, ele não tá partindo pro xingamento, ignorância, nada. Isso é gostoso do futebol. Você pegar e sacanear um outro time e falar. Ele foi lá e falou, não falou? Sacaneou e agora tá sendo sacaneado e tudo bem. Porque daí no próximo, até quando a gente tava. Que a gente tinha aquela rixa bem legal, né? Assim, entre o Ricardo Oliveira e o Praz, né? Que tinha essa coisa, Palmeiras e Uhum. Santos. Isso era legal. Então, esse tipo de entrevista não é por mal. Se você não tá sendo agressivo, se você não tá incitando a violência, isso é o futebol. Então é legal você ver amor ali. Você não vê simplesmente eles achando que eles são atores e quem tá lá é uma plateia que só vai bater palminha no final e acabou. Não é assim. É muita Futebol geração do mimimi, né? É muita geração do Nossa, mimimi. me incomoda muito, 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 muito isso. Então tá, vamos lá, vamos tocar aqui. Adilson Batista de Oliveira, a base do Santos infelizmente é fraca, por isso o São Paulo não está aproveitando. Carlos Lima, o Aguilar é grosso, o zagueiro horrível. Não é bem assim, a gente já Eu não aqui já acho ele defendeu. grosso. A gente já defendeu ele aqui. Teve um momento que a torcida dizia que era o melhor. Lembra, Isabel? A torcida mesmo do Santos dizendo que era o melhor zagueiro do futebol Eu brasileiro, já né? falei, Ele não, erra, ele não erra. sei do futebol, mas é que assim, quando ele acerta, ele faz coisas que nenhum zagueiro faz. Ele vai numa bola de uma certa forma, com uma Uhum, precisão. Se você pegar todas as vezes que ele pegou, só tinha o atacante e o nosso goleiro, quantas vezes ele foi exatamente com precisão e perfeição na bola, sem falta, sem pênalti, ele já tirou muita bola assim dessa forma. Só ele faz isso. Que o Gustavo Henrique tentou uhum, fazer e aconteceu o que aconteceu. Então uhum. eu acho que assim, ele está numa tremenda fase ruim, não tô defendendo, mas eu não acho ele grosso. Por isso que eu acho que vale a pena dar até uma preservada nele, tira fora, Sim, né? E claro. daí, até aproveitando a pergunta aqui do Wagner Cardoso, e o Cueva vai jogar contra a Chapecoense? Precisa tirar algum estrangeiro. Essa era uma oportunidade, né? O Cueva, a gente tem boas notícias aqui, que a filha dele saiu do hospital. A gente viu ele na terça-feira, que foi folga para os jogadores do Santos. Ele treinando sozinho por conta dele numa academia. Então, assim, vamos soltar fera. Tá lá, 26 milhões, tem que pôr o cara para jogar. Eu falei aqui, Sim, Isabel, não sei se você concorda comigo. Por exemplo, hoje o Santos foi eliminado no Brasileiro de Aspirantes, né? É, por que não colocar o Brian Ruiz para jogar no Campeonato de Aspirantes? Vai deixar ele treinar ali, ele tá ganhando para treinar. Tira o cara da zona de conforto, entendeu? Põe ele para sim. viajar para Porto Alegre e jogar na morada dos quero-quero lá, para ele ver com um monte de moleque que vai correr o tempo inteiro de 18, 19 anos. Então tá lá, é investimento do clube, põe o cara para jogar, entendeu? Assim, Uhum. não dá para ficar nessa, esperar o melhor momento. Põe para jogar, põe para jogar. Se não é no profissional, põe para jogar no sub-23. Tem essa oportunidade, você não acha? Não, eu acho, você falou muito bem do Cueva, porque assim, a gente vai jogar em Chapecó agora, e depois tem 2 joguinhos muito chatos. A gente tem Atlético Paranaense, vai colocar o Cueva quando? No Maracanã contra o Flamengo? Porque assim, Exato. eu sinceramente, o Santos
do- da confiança que o Santos está hoje para entrar assim contra o Maracanã, no Maracanã cheio, nos 60 mil lá, totalmente empolgados, totalmente confiantes, eu acho muito complicado. Então, assim, se é para colocar o Cueva, se é para colocar. E, assim, tem outros jogadores, por exemplo, o Evandro, que até eu mudei um pouco a ideia dele, né? O São Paulo ele tá insistindo. Os outros setoristas, né, que assistem aos jogos, dizem que ele faz bons treinamentos, né? Que assiste a alguma partezinha do treino ali, dizem que o Evandro treina bem. E sim, tá tentando com o Evandro, pode colocar mais vezes o Cueva. Eu acho que eles têm um perfil até que a gente, uma desconfiança assim, né, similar dos dois, então eu acho que pode colocar. E então, sim, acho que Chapecó seria a melhor hora para colocar o Cueva, ainda mais como você falou, né? A gente deixa um pouquinho o Aguilar de lado e coloca ele. É isso. O Elton Daniel San de Campo Belo, Minas Gerais, está aqui. O Maírton Vieira de Itaitinga, no Ceará. Quem mais está aqui? O Robson Martins de Niterói está sempre aqui junto com a gente. Mandando um abraço para o sobrinho Otávio Martins. O Michel Silva. Eu acho que já está na hora do Luan Pérez. Então, eu achei que esse seria o jogo para o Luan Pérez, porque as informações que a gente tem é que ele tem treinado quase como um lateral esquerdo sempre. Ele é um zagueiro canhoto, também é uma possibilidade de dar uma preservada no Aguilar, né? O São Paulo, quando ele gosta de jogar com 3 zagueiros, o que ele faz? Sim, Ele coloca o Lucas Veríssimo saindo pelo lado direito. Numa dessa, joga com 3 zagueiros, mas deixa o Lucas Veríssimo centralizado e põe o Lopes para sair pelo lado esquerdo. É uma até chance porque tá de sem o ver, Jorge, né? porque tá sem o Jorge, exato. Então, assim, é mais uma chance de ver o cara jogando. Assim, eu fiquei com a sensação de que o São Paulo ele não queria contar agora nem com o Venuto, nem com o Pará, nem com o Luan Pérez. Como ele mesmo falou, ele indicou no começo do ano. Mas, gente, tá lá, é Eu aquilo que eu duvido que ele falo. O indicou cara. parar no começo do. Então, mas assim, tá lá, o cara tá lá, põe pra jogar. Né? Vai ficar Exato. esperando quando? O ano que vem para colocar o cara para jogar? Né? Ainda mais numa necessidade dessa. O Jorge está fora dos 2 próximos jogos, né? Porque nesse ele cumpre suspensão, no outro ele vai estar na seleção brasileira, né? Exatamente, também acho. Quem mais está aqui? O Mi Souza, de Araçatuba. Será que vamos ressuscitar a Chape? Só faltava essa, né? Rapaz, a A gente Chape. ressuscita todo mundo. Exato, E e a ano Chape está passado, melhorando, porque não tomou gol nos últimos 2 jogos, e o Santos ano tomou 8 gols passado, nos últimos 3. o único jogo, se eu não me engano, que a Chape ganhou fora de casa foi um incrível Foi 1 a contra o 0 na Santos. porcaria do Pacaembu, que eu tava lá. É que eu sei que foi o primeiro jogo que a Chape ganhou fora de casa. Agora, eu não sei se depois desse jogo ela eventualmente ganhou outro. Mas o Santos Uhum. adora. O Santos pega os times assim, nunca ganhou na Vila Belmiro. Ah, pode. Não, não, ganha, imagina, fica tranquilo. Nunca fez mais de 2 gols. Imagina, fica tranquilo, pode fazer. O Santos adora quebrar esses pequenos recordes assim que tem os outros times, sabe? Adora. Então, realmente. E quando eu tava vendo o jogo contra o Fortaleza, acho que o comentarista até falou, né? Ah, Fortaleza é um time que gosta de fazer viradas, mas nunca fez uma virada de 3 gols. Eu falei, nunca fez. E me lembrou, Sempre tem a primeira vez contra o Santos, é incrível. exato, e me lembrou um jogo que a gente abriu, eu acho que foi ano passado, se eu não me engano. 3 a 0 contra o São Paulo. E aí o Santos toma 2 gols e quase leva o empate, mas o jogo termina 3 a 2. Então 3 a 0 para o Santos é um placar assim, não é confortável. Não é. O Santos Ronaldo tá aqui, ó. Neymar já foi vendido para salvar os cofres. Ainda não foi, mas parece que tá perto. É, E assim, não vai salvar os cofres também, tá? não, porque tem tanta Na gente melhor. envolvida que tem menos dinheiro e mais pessoa no meio. Isso, e assim, a gente fez uma matéria, algumas matérias essa semana, tinha feito uma semana passada, fizemos outra agora essa semana, que é o seguinte, o, a dívida do Santos, o Santos precisa de 50 milhões para fechar o ano. Do dinheiro do Rodrigo, que todo mundo pergunta aqui, só tem mais 10 milhões. Não dá para pagar uma folha de pagamento do Santos. Não dá para pagar a folha de agosto agora, que vence na primeira semana de setembro, né? Não tem mais dinheiro do Rodrigo. Acabou o dinheiro do Rodrigo. Então, se não entrar 50 milhões aí, o Santos não vai ter dinheiro para pagar a folha de novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro. Então, assim, é bom que venha
essa grana do Neymar aí, mas ela vai tapar uma parte pequena do buraco, né, Isabel? E daí volta no que a gente já comentou aqui, né? O Santos fez, acho que a maior venda das Américas, como o Pérez gosta de dizer, né? E não tem um CT, não tem um estádio, não usou isso para estrutura alguma, usou para Nem contratar títulos. jogador, 70 e poucos milhões. Então, assim, não ganhou título, não fez estrutura e o dinheiro não está lá mais e a folha está cada vez mais pesada, né? Exatamente, é o que você falou. É um dinheiro que vai precisar todo mês, né? Não é simplesmente uma dívida que você vai pagar e depois para. Você paga essa dívida, depois tem o próximo mês, e a gente nem começou a pagar os 26 do Cueva ainda. Pois é. O Elton Danielson Giovanni já analisou o seguinte: São Paulo fala que quer um volante e um ponta. E também falou que quer ficar com 4 estrangeiros. Você não acha que virá Pablo Pérez e Robinho? Rapaz, assim, eu torço para que venha o Robinho, mas isso não é possibilidade agora, né? Janela para o exterior está tudo fechado. Robinho seria para o meio do ano que vem, né? Pablo Cara, eu acho Pérez, que não dá mais pra chegar ninguém. Tem que se virar com o elenco que tem, cara. Você pega o Grêmio jogou agora contra o Palmeiras. O centroavante deles tá lá, é o André. Olha o Paulo Vitor no gol. Até fiquei com receio deles começarem a querer o Vanderlei. O Grêmio tem várias falhas, mas ele jogou. Isso é um exemplo. O Santos tinha que assistir esse jogo sempre. Porque o Grêmio toma um gol, já tá, sai de casa com 1-0 já contra, toma um gol e não desiste. Cara, se é o Santos, isso me dá raiva, porque se é o Santos, o time dos 70 milhões, ia ser 3-0 Palmeiras. Porque ia ficar com medo, ia baixar, ia ficar nervoso. Se ficou nervoso com a porcaria do Fortaleza em casa, não vai ficar nervoso com o Palmeiras na casa do Palmeiras, como a gente já tomou 4 esse ano. Então, essa coisa que me incomoda. Sempre vai faltar uma peça, gente. Falta uma peça até no Flamengo. Você vai falar que falta alguém. Você vai falar, mas talvez ali eu mudaria. Sempre vai faltar. Olha o time do Grêmio. O Santos tem mais banco que o time do Grêmio. Você pode comparar. Você pode. O titular, talvez, é claro. O Everton é acima da média. Tem o Jean-Pierre. Você tem uns jogadores muito bons. Mas uma zaga boa. Mas o nosso goleiro é melhor. Eles não têm nem banco de goleiro, né? A altura do Grêmio. Então, Uhum. pra mim, falta muito mais a confiança e a coragem de você jogar do que peça. Peça sempre vai faltar. Uhum, uhum. O do Carlos está aqui, está dizendo que o erro dos 3 zagueiros não é assim, os 3 zagueiros é colocar o Veríssimo para lateral. O Barão Santista está aqui, Carlinhos Lima está aqui, o Tiquinho Oliveira Costa, o Júlio Serriro, o Giovanni Figueiredo de Alfenas está querendo o Vanderlei no gol. O Zenilton Pinheiro está falando que o Aguilar é grosso. O William Pérez também está falando do Vanderlei no gol. Eu Isabel, acho que assim, poderia. Eu eu também colocaria. acho. Eu colocaria Até o por. Vanderlei novamente. Põe assim, põe nesse jogo, põe contra a Chapecoense. É um jogo, teoricamente, dos jogos fora de casa. É um jogo na teoria teórica, porque o Santos sempre muda isso. Um jogo mais acessível. Eu colocaria, volta o Vanderlei, volta, deixa um pouco. Eu acho que é o que você tá falando, né? Tira um pouco de foco. Exato. Não, e até porque, assim, o grande argumento para a entrada do Everson era o lance dele, a saída de bola e tal. Só que nesses últimos jogos, toda hora que a defesa do Santos foi pressionada, fez besteira, né? Então, se não tá Exatamente. ganhando o ponto ali ah, com, o, com o goleiro, no que ele é mais forte, coloca o Vanderlei, que para mim é indiscutível que embaixo das traves o Vanderlei é melhor que o Everson, né? Se você Até pensar porque no não adianta pacote todo. o goleiro sair bem com os pés e a zaga não, né? Exato, então, aí, por isso que eu falo assim, acho que já estaria também numa hora aí de pensar essa possibilidade aí de voltar o Vanderlei, né? Quem mais está aqui? Sim. Josiel Fonseca, o Mauro Santos, Robson Silva está dizendo que é para colocar o Cueva na rua. Tem mais gente aqui, ó. O Giovanni Figueiredo está falando também do Vanderlei no gol. Alessandro Amaral, o Santos no Rio sempre fez algo diferente. Não entendi muito bem. Até só falar uma coisa que a gente fez uma brincadeirinha ontem no Twitter, e o torcedor do Santos ficou meio revoltado com a gente, que a gente colocou lá, de nada Flamengo, né?
assim, não era um agradecimento, nada, era para quem não entendeu, era uma ironia, né? Porque eu já falei em outras lives, aposto que a Isabel já recebeu também, vocês já devem ter recebido também, uma mensagem lá de torcedores do Flamengo dizendo que agradecendo ao Santos porque liberaram o Gabigol, liberaram o Bruno Henrique, levaram o Pará embora, levaram o Uribe embora, fizeram esquentar o Jean Lucas, esquentaram o primeiro lugar ali para o Flamengo na classificação. Então, assim, era uma ironia, o povo não entendeu, né? Mas tem gente, assim, realmente o Santos foi uma mãe para o Flamengo esse ano, infelizmente, né? O Sandro Brizola está aqui, Luiz Carlos Siqueira, William Pérez tem que pôr o Venuto. O William, hoje a gente estava até conversando em um grupo e como eu falei já algumas vezes aqui, eu trabalhei com o Venuto no começo, me perguntaram o que o Venuto faz, eu falei, ele corre. Aí, essa semana ele jogou contra o Grêmio Osasco, né? Perguntaram para ele, qual foi a avaliação ali do treino do Venuto? Ah, ele corre. Gente, assim, não vai sair nada do Venuto. Desculpa, não vai. Eu vi nascer a criança, esquece. Clodoaldo Bonifácio não tem nenhum bom na base para subir. É o que a gente fala, tem qualidade, mas precisa ser melhor trabalhada, né? E tem uma diferença muito grande hoje entre a base e entre o profissional do Santos, né? Tá aqui, o Thiago também está falando do Venuto, o Marinho falando do Venuto, Carlos Francisco, meio campo tem que ser Pituca, Sanches e Evandro. Eu acho que até pela situação do Giamota, né, Isabel, pelo que ele falou, pelas condições, eu acho que talvez esse seja o melhor meio-campo agora no momento, né? O Pituca, o Sanches e o Evandro, para ele ter uma sequência aí de jogos, e daí, assim, depois com uma sequência, a gente poder cobrar um pouquinho mais dele, né? Porque, assim, não dá para colocar o cara meia hora também e depois ficar cobrando, né? Deixa ele jogar 2, 3 jogos, e daí a gente cobra se não der o retorno, né? Você não acha? Sim, também acho que o Giamota, junto com o Everson, junto com o Aguilar, estão dentro dos jogadores que a gente precisa tirar um pouquinho de foco, né? O Giamota fez aquela declaração ridícula, reclamando que ele não entrava em campo publicamente, uma coisa que ele devia ter conversado com o Sampaoli, conversado com o Pérez, conversado com qualquer pessoa, com o psicólogo do Santos, mas não com a imprensa. E aí, depois, quando ele é colocado efetivamente, ele fica cara a cara com o gol e ele simplesmente mata a chance que o Santos tinha de acabar com o jogo, né? Não é a culpa do Giamota que o Santos empatou 3-3. Só que a partir do momento que você tem ali a bola do jogo e que você reclama, acho que essa é a questão da reclamação, né? Se ele não tivesse reclamado, a gente ia pensar, tudo bem, o Giamota nunca foi um grande atacante, né? Ele foi esse ano, mas ano passado a gente nem considerava ele como um grande atacante. Tudo bem. Mas depois, quando ele reclama, aí você coloca, e aí? Você reclamou para todo mundo, colocou em pauta que o Santos é um time talvez desorganizado ou sem comunicação, e agora todo mundo tá te olhando. Então, talvez acho que ele entra dentro desse pacote desses jogadores que precisa tirar um pouco do holofote ali para parar, para pensar. Acho que o Everson, ele é um bom jogador, eu gosto dele, né? Ele não é displicente nem nada, não é uma pessoa assim, mas eu acho que foi uma do nada, né? Ele ganhou a titularidade e nunca mais saiu. E aí, Uhum. você colocar o Vanderlei no banco é muito grande. Então, vamos ver. Eu espero mesmo que o São Paulo ele coloque o Vanderlei novamente, tire o Aguilar, eu acho que coloque o Cueva. Eu acho que eu não sei se daria pra jogar o Cueva e o Evandro, ou ficaria muito lento, né? Não, não, não... Acho que os dois acho que não colaria muito, não. Acho que eles dividem mais ou menos o mesmo espaço. Talvez É, numa eventualidade, né? Você trazendo o Evandro um pouco mais para trás, né? Numa partida que o Santos esteja perdendo e queira os se dois abrir um são pouco mais, né? pesados, né? A Juliana Rodrigues está mandando um abraço para os torcedores do Santos no Pará. Adriano Luiz dos Santos está aqui. Clodoaldo Bonifácio, o Marcos Costa está dizendo que o Everson quase entregou no clássico contra o São Paulo. O Júlio Henrique também está falando o Vanderlei de volta. Éder Osório, como pode deixar o melhor goleiro do futebol paulista no banco? O Santos JP está aqui, tem que entender que jogo ganho com placar elástico tem que jogar fazendo o básico. O Sérgio Ushiro está aqui também. O Hugo do Japão está aqui dizendo que o melhor técnico do Brasil hoje
é o Renato Gaúcho. O Antônio Carlos também está falando do Volta Vanderlei. O Ronaldo Castro está me provocando aqui com o lance do Gilberto. O Clodoaldo Bonifácio, o Flamengo está para comprar o Gabigol, vai entrar mais grana para o Santos, vai entrar também. Emerson Muniz, nossa, essa garota entende mesmo de futebol. Falou tudo do que adianta um goleiro que joga com os pés se o zagueiro não tem qualidade para sair jogando. Elogios para você aqui, Isabel. O Luiz Cardoso, São Paulo não gosta da base. O João Carlos Pestido, depois que o Jean Lucas saiu, o Santos desandou, infelizmente. Isso acontece, né, Isabel? A gente percebe, né? Não acho que talvez seja isso até pela qualidade do Jean Lucas. O Jean Lucas, ele era bem irregular também, né? Ele ia muito bem, muito mal, muito bem. Mas às vezes uma peça encaixa no quebra-cabeça sim. E a hora que você tira, não consegue mais da liga, né? Parece que o quebra-cabeça não fecha mais, né? Que, por exemplo, é uma coisa diferente. A gente perde o Rodrigo e o Rodrigo não faz tanta falta. Porque o ataque vai bem. Porque o Soteldo cresceu, principalmente, sim, né? Porque você tirou o Rodrigo, ao mesmo tempo que o Soteldo e o Sacha começaram a ir muito bem. Então você pode ver que a gente não sente falta do Rodrigo. Pelo amor, pode voltar a hora que quiser, tô totalmente aberta ao Rodrigo. Mas assim, não é uma posição que a gente tá tão carente. Porque pra mim, o Soteldo, ele é, desses últimos 3 jogos, é o melhor jogador de todos os jogos. O Soteldo, pelo menos, se tem alguém com uma média um pouco positiva, é o Soteldo. Então, a gente não sente tanta falta. E aí pega um jogador que não é menino da Vila, que a gente nem sabia de onde chega, que acaba fazendo mais falta. Também, eu acho que é uma posição que o Santos não costuma criar, né? O Santos cria, só sai da Vila Belmiro atacante bom. Difícil, atacante, né? Magrinho que joga de lado. Né? Exato. Ponta magrinho. Então, você não vai falar, nossa, saiu da Vila, nossa, o Santos só faz goleiro e zaga, né? Não, nunca vi, né? Uhum. Assim, apesar que o Gustavo é menino da Vila, né? Gustavo Henrique? O Gustavo é. O João Paulo Pereira Lopes de Lavras está aqui, o Agostinho Ribeiro, do mesmo jeito que estavam me provocando aqui com o Gilberto, eu acho que pode ter uma provocação para você aqui, Isabel, que é um volta Copete. Mas o Copete está fazendo gol lá no México, você viu, né? É incrível, cara. O Copete faz gol. O Felipe Cardoso faz gol. Arthur Gomes faz gol. Quem mais? O Arthur Gomes vai poder jogar contra a gente. Não tem cláusula que barra, não. Então. É incrível. Incrível. O Elton Johnny está dizendo que a Isabel entende mais de futebol do que a Renata Fã. Tá aqui. Olha, eu sou fã da Renata Fã também. Acho que ela entende muito. E é legal que a gente está vendo cada vez mais mulheres como a Renata Fã, como a Isabel, como a Anitta, que é nossa colunista, que estão ganhando espaço cada vez mais pela capacidade que elas têm de analisar, de entender o jogo. Fico muito feliz com isso, né? Parar de apresentar um pouco e comentar um pouco mais, né? Porque é muito fácil você parar de apresentar e começar a comentar, porque é muito fácil você falar que você tem mulher, mas ela fica só na bancada lendo o texto. Ninguém dá espaço. Então, acho que isso que tá mudando, né? Da voz, mas não só a voz de falar, agora o assunto é Corinthians. Não. Exato. Tipo, até a própria Ana Thaís, que eu conheço bem, tá no Sport TV hoje. Ela comenta jogos. Exato. Nossa. Então, isso é muito bom. E a gente tem a nossa representante aqui desde o início do diário. A gente está muito feliz com ela, porque realmente ela acrescenta muito e conhece muito mesmo, como vocês podem ver todas as quintas-feiras aqui e sempre quando ela escreve a coluna dela também. O Edson Brandão também está falando volta Vanderlei. Se nós tivéssemos um Molina e um Maldonado no meio campo, seria show. Você pegou Molina e Maldonado, Isabel? Você acompanhou? Eu lembro, sim. Eu lembro, sim. O Mal Molina teve um momento no Santos que ele talvez fosse o principal ídolo ali do Santos. Mal Molina era bom, era ótimo. O Elton Danielson está dizendo que a birra do São Paulo é não ter contratado o Pablo Pérez. Pode ser isso mesmo, né? O Luiz Carlos Siqueira está dando parabéns para você aqui.
O do Carlos falando isso, o Wellington Paulista, né? A gente tomou 2 gols do Wellington Paulista, né? É incrível, né, Que não Isabel? fazia Ah, 2 gols em um jogo da 10 anos atrás, certeza que tem estatística desse alguma estatística sentido. assim, você pode ver. Não fazia 2 gols há algum tempo. O Zenildo Pinheiro está dizendo aqui que o Molina era monstro. Realmente, ele teve uma fase no Santos espetacular. Isabel, vamos falar um pouquinho de Sereias da Vila, né? A gente empatou com o São Paulo, praticamente conseguiu a classificação ali para as semifinais do Campeonato Paulista. Precisa de 1 ponto nos 2 últimos jogos. Gol da Solly James. E a De gente novo, teve né? uma menina, né? De novo, né? Nos 2 clássicos, ela que marcou. E a gente teve uma menina hoje anunciando que está indo para a Juventus da Itália, né? A Maria Alves. A gente até confundiu no diário, achando que era Maria Dias, é a Maria Alves que está indo para a Juventus, né? O que você pode falar aí dessa campanha das meninas nesse ano, que já no brasileiro venceram o primeiro jogo da Ferroviária fora de casa por 2-1 nas quartas, vão decidir em casa agora, e no Paulista precisa de 1 ponto para também chegar nas semifinais. É uma campanha muito boa, como eu venho dizendo, e é o que eu fico nessa tecla, porque assim, tem que muito aproveitar esse ano. Se você vê os outros times, o São Paulo está crescendo muito. O time do São Paulo ele está se estruturando, além dele ter a Cristiane, além dele ter ótimos jogadores, é um time que está investindo na infraestrutura do futebol feminino, uma coisa que o Santos não está, que é uma coisa que você fala, né? Você acabou de falar. A gente está com um super investimento, mas a gente acaba ganhando um baita dinheiro do Rodrigo e ficando com nada na mão. Nem título, nem infraestrutura. E o time do Santos, não sei quanto tempo vai durar as pessoas, esse amor pela camisa. Porque antes era o que todo mundo falava, jogar no Santos era muito acima da média. Não tá mais sendo. O Santos ainda provavelmente, junto com o Corinthians, são os 2 maiores times do futebol feminino. Isso com certeza. Os 2 maiores times brasileiros de futebol feminino é o Santos e é o Corinthians. Todo mundo sabe. Só que até quando? E a impressão que me dá é que o Santos tem com essa ideia que o nome vai manter para sempre. Só que assim, se até o nome do Pelé não está sendo mantido para sempre, porque as pessoas olham a estrutura do Santos no masculino e pensam 2 vezes para onde elas vão, se vale muito a pena, se não vale. Você imagina o nome do Santos feminino. Então eu acho que a gente tem que correr atrás e dar mais infraestrutura mesmo para essas meninas, porque elas têm chance de ganhar tudo. O que eu acho que sempre pega no psicológico, como fomos eliminados em Ferroviária ano passado, como fomos eliminados de uma forma absurda na Libertadores ano passado. Então, a parte do psicológico sempre pega. E a questão da Emily também é muito. Essa história aí é muito complicada, né? Porque você pensa que Exato. Agora começa a sair as histórias, né? você tem uma técnica. Eu entendo o lado da Emily, mas é muito estranho. Pra que ela foi falar isso agora, né? Então você tem uma técnica que É, não. Na melhor fase, no ápice, no auge do ano. Ali, a gente tá no auge da sereia já. Né? Tudo ali, só jogo importante, só porrada. E daí a técnica fala: então, eu acho legal, mas ano que vem eu não tô mais aqui. Tipo, eu não sei é. como que o elenco entende uma Dá resposta uma dessa. desanimada e dizem, mas dizem, né, Isabel, que essa decisão já estava sendo tomada, já tinha sido tomada há algum tempo, já tinha sido informado, porque dizem que tem um desgaste muito grande ali da Emily com a diretoria, com a comissão. Eu entendo, assim, eu não tenho informação maior do que isso, eu tenho uma sensibilidade, não sei se é a sua sensibilidade também. A Emily sempre foi uma pessoa muito exigente e muito profissional. Então, o Santos, infelizmente, no futebol feminino, e isso é questão de direção, a direção não dá tem a mesma atenção ao futebol feminino que o Santos já deu. Então, por exemplo, uniforme, as meninas demoraram para ter o mesmo uniforme de treino que os meninos. Elas não podem treinar no CT Rei Pelé, elas têm que treinar no CT Meninas da Vila. Elas jogam no Urico Mursa, que o campo é ruim, não podem jogar na Vila. Então, eu acho que a Emily tem um papel meio de questionadora
nessa Sim. situação aí de diretoria, e isso acaba levando um desgaste grande, e por isso que a permanência dela já estava sendo meio que reavaliada para o ano que vem. E o meu receio é simplesmente ela aparecer no Palmeiras, ela aparecer no Corinthians ano que vem. Que eu acho que vai acontecer. Eu, A Thaís eu, também está falando a mesma coisa, essa mesma linha. A Thaís está sempre aqui com a gente, né? Ela falou, eu gosto muito do trabalho da Amy, mas ela se expõe demais, deveria focar no trabalho e falar menos. Isso sempre foi o perfil da Emily, né? Quando você tem algumas pessoas que quando você contrata um pacote, né? Por exato. exemplo, é o Cueva. Você contrata um pacote. Você sabe que é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas tem os problemas ali de extracampo. Se você decidir Exatamente. contratar, você tem que saber o que você está contratando, né? Sim, mas é que eu acho que no caso da Emily, personagens como a Emily são extremamente necessárias para o momento que a gente está no futebol feminino. Se não fossem pessoas como ela, a gente não estaria onde a gente está. E o Santos, como não tem infraestrutura, não teria títulos. Porque é ela. Eu tenho certeza que as meninas se espelham nela, que as meninas querem orgulhar ela, porque as meninas não querem orgulhar a torcida porque tem pouquíssima torcida. Elas não querem orgulhar o Pérez porque ele não liga, a diretoria não liga, Uhum, os uhum. conselheiros não ligam. Então, assim, se não tem uma figura para você orgulhar, para você falar, caramba, ó, professora, né? Olha aqui, técnica, eu tô fazendo isso aqui por você, por amor ao futebol feminino, ao futebol, a paixão que elas têm ao futebol e a Emily, né? O respeito à Emily. Então, eu entendo que muitas vezes a Emily poderia não falar ou falar, só que se não é a Emily e do jeito que ela é, o Santos não estaria onde está hoje. O É, futebol feminino só cresce com esse tipo de pessoa. tô totalmente de acordo com você, principalmente pelo cenário todo ali. Eu acho que ela é a pessoa que defende ali a categoria, até porque o gerente que está lá é um cara muito bom, o gerente do futebol feminino é um cara muito bom, mas é um cara que, até por questões pessoais, hoje não é um cara muito próximo do Pérez, né? Então, assim, ele não tem essa força que a Emily Uhum. tem, né? Então, assim, uma coisa até seria ele se posicionar, como acho que talvez deveria, como é o caso, por exemplo, que a gente cansou de ver no time profissional, né? O Renato não tinha o gerente lá, que era do Bolognese, que sei lá, que não era ele, eles não tinham força para se posicionar. Quem se posicionava era o São Paulo. Agora chegou o Autuori com um pouco mais de poder, e o Autuori vai ser essa pessoa para se posicionar, tanto que o São Paulo ficou meio em segundo plano, não está mais se posicionando em Que é questões que ótimo. deveria se posicionar, né? Não, mas eu acho ótimo a questão assim de você ter uma outra pessoa, que é o que a gente tá falando até agora de tirar o foco, né? O Pérez ele Uhum, é muito centralizador, você precisa ter uma pessoa falando. Teria que ter um diretor de futebol feminino, uma diretora de uhum. futebol feminino. Só que assim, se a gente não tem nem uniforme, quem dirá vai ter um aliás, né? Se o diretor de futebol masculino a gente conseguiu demitir dois e tá no terceiro esse ano, você imagina para ter um feminino. Então, Exato, eu exato. falta muito, só que é o que eu sempre bato nessa tecla. O Santos está na melhor fase que ele vai conseguir do futebol feminino. Se ele parar de investir, ou minimamente, o Santos atualmente ele precisa dar algum diferencial para elas quererem jogar no Santos. Porque todas as outras estruturas estão crescendo e o Santos está ficando para trás. E ó, tô falando hoje, dia 29 de agosto, ano passado, ano que vem, eu acho que a Emily tá no rival. E E não é ó, eu culpa agora, dela. Ela certo. tá E, certa. e agora para completar, Isabel, duas perguntas bem fáceis para você, tá? Daí a gente encerra a live. A primeira, ainda dá para sonhar com o título? Olha, vou ser sincera, eu vou falar que dá porque é futebol, porque o Leicester foi campeão da Premier League e porque eu acredito na paixão, mas eu fiquei muito abalada mesmo. Eu não quero ser pessimista aqui, eu tô de cabeça erguida, eu acho que a gente tem que continuar batalhando pelo título, mas me abalou muito, muito o jogo. Eu fiquei. Dá pra ver, eu tô meio pistola ainda. Mas eu tô muito. Fiquei muito. Eu não tenho nem palavra pra dizer o quão brava eu fiquei com o jogo.
Então, assim, o time que jogou naquele segundo tempo não merece ser campeão. Então, se é isso que a gente está disposto a apresentar e depois reclamar que a torcida está xingando, não tem mais como pensar em título. Se a gente vai se basear no primeiro tempo e voltar essa confiança do Santos e parar de reclamar que não tem peça, porque assim, São Paulo também não tem várias peças. Ah, mas tem o Leonel Alves, mas tem o Rofran. Tá bom, mas o Santos é muito melhor que o São Paulo. Eu prefiro, em termos de ataque, em termos de várias coisas, o Santos é superior e o São Paulo tá com confiança que o Santos não tem. Então, pra mim, assim, dá ainda pra sonhar o título porque é futebol, porque é imprevisível. Só que depois das últimas. Eu julgo mais o São Paulo, talvez, e o Fortaleza, porque o Cruzeiro ainda, pra mim, o Gustavo Henrique acabou com o jogo. Uhum. E a outra pergunta mais simples. Palpite para sábado. 2-1, Santos. 2-1. Eu vou de 1-0 dessa vez. Vai ser retranca total, vai achar um gol no finalzinho ali. Porque assim, agora na situação, não sei se você concorda comigo, né, Isabel, na situação do Santos que está nesse momento, 3 jogos sem vitória, assim, e não são 3 jogos sem vitória, são 3 derrotas, né? São 2 derrotas e um empate contra o Fortaleza que talvez seja uma derrota até maior do que São Paulo e Cruzeiro. E no momento do Ah, sim, com campeonato, né, certeza. a briga ali na frente, o Santos não tem que pensar em se o goleiro vai sair jogando, se vai jogar com 3 zagueiros, se vai jogar com 5 atacantes, se vai jogar com um só, se vai jogar o Venuto. O Santos tem que voltar de Chapecó com os 3 pontos. Assim, o Santos tem que ir Exatamente. lá com uma. O Santos tem que ir lá assim, ó, vamos lá, vamos ganhar o jogo. Não importa se com gol contra, gol de bola parada, Gol gol de de lateral, mão. porque lateral que o jogador pulou. Não, gol de mão também não, né? Aí não, aí demais. Mas assim, gol com lateral cobra, lateral cobrado para a área. Assim, não importa como vai ser. Então você tem que voltar de Chapecó com os 3 pontos. E aí depois a gente pensa daqui para frente, né? Não Eu só concorda vou comigo? pensar, ó, nesse momento estou desacreditada do título. Só volta a pensar em título com os 3 pontos de Chapecó. É isso aí. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí, Isabel, mais uma vez, pela participação. Sigam aí o canal da Isabel no YouTube, o Imparcialmente Santista, já passou de 10 mil inscritos. O nosso canal do YouTube, Diário do Peixe, está quase chegando nos 10 mil também. Então vamos torcer aí para os 2 canais crescerem, que quanto mais gente acompanhando os canais que falam bastante do Santos, como o nosso, como o da Isabel, melhor é para todo mundo, para a nação santista, todo mundo ganha com isso. Só a última coisa respondendo aqui, tá, muita gente não tem cláusula do Arthur Gomes. O Arthur Gomes está liberado para jogar contra o Santos. O que, assim, eu sei que tem um lance da lei do ex, mas eu não acho de todo ruim. Se ele não serve para o Santos, é melhor que ele jogue contra o Santos, porque a gente não corre o risco de ter um cara melhor jogando do outro lado. A minha opinião, mas eu também acho que podia colocar cláusula. Enfim, sei lá. Isabel, é isso. Boa noite para você. Bom jogo, sabadão. Esse jogo vai depender do nosso estado de espírito para a balada de sábado e para o final de semana toda, para a semana toda, né? Depois não só para o final de semana, né? Para a Sim, semana porque essa toda. porcaria de semana tá horrível. Não, então, o ruim que Nossa, que deprê. o ruim quando você joga só semana a semana é isso, né? Se você perde, você não tem aquele jogo na quarta-feira para recuperar e Não, já mudar o humor, né? Você passa a semana inteira meio down, né? Então é total, isso, ainda mais da Isabel. maneira que foi. Exato. Tá, joia. Obrigado pela participação mais uma vez. Até mais, gente. Imagina. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Vejo vocês nos nossos canais. Um abraço a todo mundo.